Bom, vamos começar então a sexta reunião ordinária. Obrigada, bem. Sexta reunião ordinária, são 10 horas. Eu vou começar entregando para o nosso secretário o primeiro volume, que está conferido pelos dois assessores, inclusive, encadernado, vai até a página 299. E o segundo volume, que começa na página 300. E aí, nós vamos até lá pela página 600, se for necessário. Já tem... A contracapa está solta. Não, aí já temos até a capa do terceiro volume, caso seja necessário abrir o terceiro volume, a secretaria já providenciou a capa para tê-las nas mãos. Obrigada, João. E você pode pegar, fique à vontade. Bom, gente, hoje a SEI, primeiro eu gostaria de dar a palavra para o Marco e até responder a questão que ele começou a fazer na semana passada, na audiência passada. Você fez uma pergunta, Marco, que eu me lembro, até a hora que nós paramos, você tinha feito uma pergunta se os documentos que tinha no Drive também estavam nas caixas, tá? Então, só para esclarecer, o Drive, eu até elenquei, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o Drive, para a gente não ter que ficar abrindo, eu estou com toda a relação dos documentos do Drive aqui, de todos os documentos que tem no Drive, e os documentos do Drive, eles têm partes das aprovações dos 3 loteamentos, o São Mateus, o Arruda e o Bela Vila. Por isso que foi requerido, e eu apresentei já na primeira reunião, um requerimento para que viesse a íntegra, capa a capa, desses 3 loteamentos. E nós não tínhamos a capa a capa dos 3 loteamentos. Assim como nós não tínhamos também, havia uma notícia que havia uma sindicância na prefeitura relacionada ao loteamento São Mateus e o Arruda, e nós não tínhamos também. Então, por isso nós pedimos a cópia da sindicância e a íntegra desses três loteamentos. E aí, para quem nos ouve, e mais uma vez esclarecendo, que o objeto desta SEI é verificar eventuais irregularidades nas aprovações, na condução, até a entrega desses 3 loteamentos. Tá? Mas, a pedido do vereador Moretti, depois deferido pelo colegiado por 6-1, porque eu fui contra, mas nós até fizemos uma interrupção na primeira sessão, porque o vereador Moretti queria todos os loteamentos desde 2015. Eu fui contra pelo seguinte, porque na minha visão, eles não, mesmo que eles tenham muitos erros, ou se eles tiverem todos os acertos, não é objeto da SEI. Mas o colegiado é soberano e o colegiado optou para que viessem todos os documentos, entre eles os 3 que são objetos desta SEI. Então eles vieram inclusive separado, São Mateus, Arruda e Bela Vila, e os outros demais loteamentos dos períodos anteriores, aprovados anteriormente, mas que não são objeto dessa SEI. Então, respondendo à pergunta, nós tínhamos parte dos documentos, por exemplo, com relação ao São Mateus, tinha a certidão de diretrizes, que é o começo do processo, mas não tinha tudo, não tinha mais do que a certidão de diretrizes. Tinha alguma coisa de Grapoab, de CAEX falando, mas não assim, o capa a capa, folha 1, folha 2, por isso o requerimento. Com relação a isso, eu ia até fazer uma pergunta, eu até estudei e o que mais chamou a atenção foi um inquérito que o senhor Tucamel, ele faz parte de uma denúncia e também da Andressa Nagas. Isso gerou, na minha opinião, deve ter gerado a intenção sua de verificar isso aqui, de investigar os loteamentos que estão aqui nessa SEI. Porém, existe uma fiscalização do Ministério Público e da Polícia. Isso aí não, de certa forma, o que a gente nessa SEI vai fazer a mais para poder contribuir com isso, se isso já está sendo investigado? E todas as pendências lá, eu verifiquei também, que tem muita coisa que o próprio secretário Neto Leonelli já foi absolvido. Você entendeu? Então, tudo bem, a gente vai continuar, mas tem muita coisa ali que eu vejo
que a gente vai ver uma coisa que já está sendo feita pela polícia e pelo Ministério Público. E tem coisas que os juízes também já absolveram em relação a isso. Tá. Então vamos lá. Respondendo, nós temos, nesses 3, existiram absolvições talvez, mas não relacionada, pelo menos não que a gente tenha notícia nos processos, relacionada a esses 3 empreendimentos. Existem absolvições e eu já ouvi falar que tem, que não tem, absolvição, condenação, mas não relacionada a esses 3 empreendimentos. Então, esses 3 empreendimentos, não tenho notícia e não há nos autos informação relacionada à absolvição. Outra coisa, com relação, porque para se fazer um loteamento, na minha opinião, tem um checklist do que tem que de etapas a serem cumpridas. Isso aí já foi verificado pela SEI, se todas as etapas foram cumpridas ou não. Então, vamos lá, de novo. Vou primeiro terminar de responder a primeira questão. Primeira questão, então, o senhor fez 3 perguntas. Então, a primeira questão, não há nos autos, se inclusive algum dos membros da SEI tiver notícia de julgamento relacionado a quem quer que seja, envolvendo esses 3 loteamentos, é muito importante que venha para o processo. Eu não tenho essa informação. Não, eu também não tenho. Eu quero que você... eu ganhei mais essa, eu ganhei mais isso. Você entendeu? É isso que eu gostaria de entender, se veio documentos. Se não veio, nós vamos ter que exigir isso aí, solicitar isso aí. Pode? Quero... Presidente. Claro. No caso, assim, a gente tá vendo, nesse caso, está falando as irregularidades, né? E a gente tem que partir para os atos do secretário, eu acho, não é? Não partir para as irregularidades, né? Que senão entra em outra seara isso aí. Eu acho que o que está sendo julgado aqui é os atos do Neto Leonelli, não é? Concordo. Isso. Mas isso gera através de processos de loteamentos. E se seguiram as exigências, é isso que eu quero que vocês entendam. Para atos comparativos? Não, se seguiu as exigências para aprovação, o único detalhe é que ele eu não estou aqui para ser advogado dele, a única coisa é que eu penso em tudo isso aqui para uma coisa que passou por passou por níveis de aprovação, que deu no final, aprovado. Se a secretaria aprovou, eu entendo que estava correto, né? Sinto muito o senhor não ter vindo desde o começo, porque eu penso exatamente como o senhor em relação a esses questionamentos, porque na verdade, e aí é uma opinião pessoal, né? Porque é o que eu realmente penso como senhor. Mas vamos lá. Então, primeiro respondendo, estou anotando aqui as perguntas, já temos 4 perguntas. Então, com relação a eventuais condenações ou absolvições desses 3 loteamentos, eu não tenho informação e não há informação no processo. Segundo, esse processo, o vereador, começa não é por conta de uma denúncia de quem quer que seja, mas de um ofício que o Ministério Público mandou para casa. Esta SEI começa por conta disso, de um ofício que veio para casa de uma ação civil pública proposta e comunicada ao Poder Legislativo pelo Ministério Público, tá? Essa questão de estar no crivo da polícia civil ou federal e do Ministério Público está realmente, tanto que deu origem a uma ação civil pública. Existem inquéritos civis no Ministério Público dos 3 loteamentos, e esses 3 loteamentos deram início a ações civis públicas. E já foi julgado? Não, está em andamento. Está em andamento. Está em andamento. Não foi julgado. Não, mas tem sentença. Não tem sentença. Tem liminar mantida, mas não tem sentença, tá? Está em procedimento até onde se tem notícia. No meu ponto de vista, e era o que eu tinha apresentado no primeiro dia, no plano de trabalho, mas que no fim não foi aceito, era para a gente acompanhar exatamente os procedimentos, inquérito civil e ação civil pública, eventuais procedimentos policiais que envolvessem
o senhor Neto Leonelli no que diz respeito a esses 3 loteamentos. Porque aí nós teríamos, que na minha visão, inclusive fui muito criticada, porque eu não deveria ter deixado votar, mas veja, já há quem diga que a Daniela tem uma visão autoritária e qualquer coisa nesse sentido, principalmente pessoas que editam, né, e sai muito isso na rede social, é bem complicado, porque falta personalidade para isso, né? Mas de qualquer maneira, imagine se eu tivesse impedido, que eu tinha poder e talvez eu devesse ter impedido, porque toda essa montanha de documento é uma decisão que eu, como presidente, aceitei do colegiado por unanimidade, a minha exceção, de todos os documentos que foi preciso. E aí se perde o objeto, porque o objeto é exclusivamente por lei, não adianta, né, a suposta mídia querer dizer isto ou aquilo, é por lei, isso precisa conhecer a legislação, e os senhores conhecem, o objeto de uma CEI é o que está no requerimento, né? Então isso é bem complicado. De qualquer maneira, voltando aqui, então começou pela Andressa, existe procedimento no CAEC do Ministério Público, inclusive nós temos notícia agora, pelos últimos documentos, que existe do Bela Vila já a complementação do CAECs. E aí, para terminar as respostas, o senhor perguntou se seguiram o rito. Esses documentos que chegaram agora e que demoraram tanto para chegar, embora tivessem sido 2 ofícios diferentes, um ofício só dos 3 loteamentos e um ofício de todos os demais, mas a prefeitura, ela não cumpre o primeiro prazo, e daí ela pede um prazo de 45 dias para entregar tudo, não cumpre novamente. Esse prazo terminou em meados da segunda quinzena de janeiro, nós nos reunimos em fevereiro, já com o prazo bem ultrapassado, demos mais 15 dias, então vem. Mas aí veio tudo junto, de 2015 até agora, incluindo os 3 processos desses 3 loteamentos. Então, na análise, a gente tem a informação agora que nós temos desses 3 loteamentos de capa a capa, que vieram naquelas 3 caixas juntos com tudo demais, só para eu terminar. Então, é ali que está o rito. E por último, a questão que a gente vem repetindo desde o começo. O fato de ter sido aprovado não tira o objeto da CEI, que é o seguinte, ele foi aprovado, porque o rito pedir a certidão de diretrizes, daí vem o TVO, tem todo o procedimento. Teve a certidão de diretrizes? Teve o TVO? Teve. Mas a pergunta que nós temos que responder é a seguinte: quando esses documentos foram fornecidos, sejam os primeiros, inclusive nem era pelo vereador, pelo secretário Neto Leonelli, isso, mas os demais, por exemplo, existe um termo de ajustamento de conduta assinado pelo Neto Leonelli enquanto secretário da administração local. O secretário Neto Leonelli assinou um TAC, um termo de ajustamento de conduta, pelo condomínio Bela Vila. Ele assina como secretário municipal. E quem está do outro lado assinando o TAC? Ferrari Leonelli. Esse TAC autoriza a vinda do a expedição do TVO. Então tem o TVO? Tem o TVO, mas nós precisamos olhar esse TAC que está nesses documentos que nós recebemos, que é a Secretaria de Administração. Então ele assina o documento... Mas foi o Giovanni, né, que assinou, né? Não o Neto, né? Ou não, vamos lá, de novo, gente. Nós temos, por exemplo, quando a gente fala do Grapourb, aí entra o Giovanni. O Grapourb é um órgão colegiado, do qual o Giovanni fazia parte e outras pessoas, a Simone fazia parte. Isso é uma outra coisa, é o Grapourb. O termo de ajustamento de conduta é a Secretaria de Habitação, junto com a Ferrari Leonelli, no condomínio Bela Sintra, Bela Vila. Não, mas isso é fiscalizado pelo Ministério Público. Não, isso é fiscalizado por nós. O TAC não é entre o Ministério Público, os termos de ajustamento. Só um minutinho, gente. Não estou. De qualquer maneira, o que eu estou querendo dizer, Marco, para responder a tua pergunta, esse TAC não foi feito pelo Ministério Público, esse TAC foi feito pela Prefeitura
com a Ferrari Sem Leonelli. anuência do Ministério O Público. Ministério Público não é o único responsável. Artigo 5º, artigo 6º das leis 7347 de 85, os órgãos públicos têm autonomia para celebrar termo de ajustamento de conduta, aí inclua-se a Prefeitura Municipal. Não foi feito dentro de um inquérito civil, não foi feito dentro de uma ação civil pública. Foi feito no âmbito da Prefeitura, a Prefeitura celebrando o TAC com a Ferrari Leonelli no condomínio Bela Sim, Bela Vila. Mas aí, né, gente, só um minuto, por favor, deixa eu só. Desculpa. Assim, aí tudo bem, porque assim, isso não quer dizer que tem alguma coisa errada. Mas é isso, só para completar a resposta, só para eu poder fechar o raciocínio. O que nós vamos olhar, eu só estou dando um exemplo, é se nesta celebração que foi feita dentro da prefeitura tem alguma coisa errada. É isso que nós vamos olhar. Se tiver, nós vamos apontar. Se não tiver, nós vamos apontar que está tudo certo. Sim. Isso. Não, até porque eu só queria dizer o seguinte, você está colocando assim, a Ferrari é uma pessoa jurídica. Né? Sim, e o secretário gente. é uma pessoa física. Sim. Então, esse termo, a princípio, não tem nada que dê assim, a não ser que não tem nada de errado que isso aconteça. Aqui que eu puxei. Que Tá, foi, tudo bem. Do tudo Giovanni bem. Carvalho. Outra Giovanni coisa. de Carvalho Costa, secretário adjunto de Habitação e Planejamento Urbanístico. Tá, mas nós temos mais documentos assinados pela Secretaria com o Neto, secretário. Sem problema. Não, eu só falei, não foi para te cortar. Não, tudo bem, só gente. Mas, gente, o- nós não estamos entrando no mérito. Eu estou respondendo a pergunta do Marco, que é a seguinte: nós vamos analisar situações que aconteceram aqui. Para isso, nós temos documentos que vieram do Ministério Público, por exemplo, tem documento do cartório de registro de imóveis falando que estava errada uma documentação. Então, essa documentação foi corrigida corretamente? Isso está já nos documentos. Então, as conclusões que nós vamos chegar aqui podem auxiliar o Ministério Público, podem não servir para o Ministério Público ou simplesmente não podem ter relação com o Ministério Público. Seja concluindo que não há nenhuma irregularidade, seja concluindo que há alguma irregularidade. Né? Então, é só para responder as questões que vieram Eu pelo... vou só pedir a palavra só para dizer Pois uma não. coisa. Com relação ao condomínio Arruda, houve um arquivamento de uma denúncia de irregularidade na aprovação. Então, eu até pedi para a Prefeitura a cópia desse documento para a gente juntar no processo, se por acaso... Não é a sindicância? Não sei se é uma A sindicância. sindicância já está no processo, está no drive. Tem um arquivamento que foi feito, não tomei ainda o teor inteiro, mas já tomei conhecimento já que houve. está no drive. Então a gente precisava só colocar isso para que a gente registre, inclusive, que houve essa... como foi colocado aqui sobre os três, de repente isso a gente elimina um se tiver tudo certo. Já está no drive a sindicância que teve aqui na Prefeitura sobre o São Mateus e Arruda, e na sindicância da Prefeitura está dado o arquivamento, o que não aconteceu no Ministério Público. No Ministério Público é o contrário, inclusive suspendendo a comercialização do Arruda, pelo Ministério Público e pelo juiz de direito. Quem conduziu a sindicância aqui foi era uma ação criminal, só para concluir. Tá bom. Só pedir a palavra também para não... Uma ação criminal. A ação criminal não é a mesma do que uma ação civil pública de improbidade, porque às vezes não aconteceu o crime, mas aconteceu um ato de improbidade ou tem alguma ilegalidade. De qualquer... Ato de improbidade é um crime. Sim, mas às vezes não o que estava investigado neste inquérito policial, eu não sei o que é, qual é o crime que estava sendo investigado. Talvez fosse a falsidade ideológica, porque que tem a ver com esse ofício do cartório de registro de imóveis, falando que recebeu uma documentação, não sei se do Arruda ou de São Mateus, mas que faltava elementos para aceitar a documentação. E a partir daí se verificou a existência de um inquérito policial por crime de falsidade ideológica. E aí tem a secretária, a funcionária Simone, que depois e tudo mais. Pois não. E só para registrar aqui, para também não te cortar mais, como a gente citou agora do Arruda, como foi colocado na outra reunião, eu quero pedir a saída do meu assessor dessa SEI, tá? Eu quero designar ele, aí ver com vocês aqui quem pode me ceder um assessor para eventuais problemas lá na frente, para gente que não como vai ser colocado o empreendimento dele, então eu quero
a pedida que ele saia, a retirada dele da SEI. Bom, como tudo, nós temos que colocar em votação. Então, nós estamos começando, só para que a gente não se perca, nós estamos começando a nossa reunião com os esclarecimentos sobre o objeto da SEI ao vereador Marcos. Na sequência, o relator Fernando solicita a retirada do seu assessor. Como a gente vai começar, né, a elaborar os documentos, né, então... Em razão do mesmo ser proprietário de um dos empreendimentos. Nós precisamos colocar em votação. Eu já adianto, a minha opinião é que ele deve realmente sair. Não teria coerência eu falar diferente diante daquilo que eu falei na primeira reunião, que eu entendia que poderia haver, né, algum tipo de questionamento em razão da subordinação. E, de novo, não tem absolutamente nada a ver com a pessoa do relator, muito pelo contrário, e que eu tenho estima, embora não o conheça pessoalmente, e muito menos com a competência, capacidade e lealdade do relator da SEI, que esse eu conheço muito e sei de tudo isso. Então, não tem nada a ver com isso, é só pela questão da vinculação, que ela é inequívoca, né? Ela é existente. Então, nós vamos colocar em votação. Como votam os senhores? Eu voto favorável. Favorável, Majesto. Então, nós Depois votamos ele por ajuda unanimidade. Um assessor, não sei como que a gente vai fazer depois. Por unanimidade para a saída. Só que como essa reunião é pública, a reunião aqui não há necessidade, pode participar, todo mundo pode participar, a reunião está sendo transmitida, inclusive, então ninguém precisa sair. Nós só vamos pedir depois para a secretaria, Bárbara, para vocês olharem no drive como é que a gente faz, tá? Mas, ok. Com relação à vinda de um assessor, nós temos duas possibilidades. Ou nós indicamos alguém aqui, colocamos em votação, se todos concordam com essa indicação, para auxiliar o Fernando no relatório, ou nós vamos ter que pedir a designação para o presidente da casa. Então, se algum dos... Eu não posso colocar a Bárbara, porque ela auxilia a presidência, e aí pode dar conflito de interesse. Pode pedir para o presidente indicar, a não ser que alguém aqui tenha... Não. Eu acho que quanto menos a gente precisar pedir para o presidente, que a gente tem autonomia. Teu assessor... Eu acho que ninguém vai querer responder isso já, né? Também não. Bom, então vamos fazer o seguinte, se alguém tiver alguma indicação, faz conosco, senão nós vamos oficiar para... Pode? Se possível, pode ser. Tudo bem? Não, então perfeito, porque nós temos autonomia para isso e não perturbamos o presidente da casa. Ganha então, 50% a mais. Né? Então fica nomeado, todos concordam? Todos concordam? Votação unânime. O assessor do vereador Majesto, como que é o teu nome completo, querido? Lucas Vinícius da Rosa. Para assessorar o relator na relatoria dos trabalhos. Perfeito. Tudo bem? Bom, então agora nós passamos já para aquilo que seria já o final, os requerimentos para a oitiva das testemunhas. O vereador Majesto encaminhou um requerimento pedindo a oitiva do senhor Norberto Leonelli Neto. Eu tenho aqui os meus requerimentos, aqui Ana Luísa está aqui também, Deublis está aqui também, e teríamos mais o Fernando Alexandre de Almeida, indicado pelo vereador Majesto. Desculpa, pelo vereador Lampião. Nossa, perdão. Vereador Majesto já foi, Lampião já foi. Tem alguém que o senhor quer indicar? Vereador Geraldo. Eu queria indicar o Maurício Espina, mas eu vou fazer o... Não, mas nem precisa porque está aqui Já no tá- meu já tá- requerimento. já tá no requerimento aí. No meu requerimento, Maurício Espina. Tá ok, então. Alguém mais? Eu já entreguei pro Marco. Marco tem
Eu entreguei porque é o secretário. Tá. Quem seria, Ficou. Marco? Ele requer que a comissão, o senhor Maurício Espina. Certo. Já tá também, né? É isso Tá. aqui, ele encaminhou. Os meus são os que vieram desde a primeira, né? Eu peço o Alexandre Augusto Dardim, que é o membro do CAEX, o Geraldo Barbieri, na condição de assessor da Secretaria de Habitação e empresário do ramo imobiliário, não na condição de advogado. Os 2 proprietários dos condomínios, o Arlington e o José Clodoaldo, a Simone, que ela está intimamente ligada, inclusive, a essa questão do ofício, né, da falsidade ideológica, a senhora Rosa Maria Rigueto Balan, que é a proprietária do condomínio Bela Vila, de começo, tal qual, então, o Zé Clodoaldo e o Arlington, a Gabriela Guedes, Iris Orlando e o Deublis, que já foi pedido, que são da Secretaria de Habitação. E, por último, o Norberto Leonelli, que seria o último requerimento. Alguém vai requerer a oitiva dele? Não, estou perguntando. Não, ninguém requereu. Dito isto, todos estão de acordo com esses nomes? Pois não. Posso? Claro, claro. Usar palavras, nós passamos aí algum tempo já vendo o processo, lendo, estudando. Eu fiz um resumo do entendimento, também vou falar do que eu recebi ontem, tá? Antes de continuar, só para... Inicialmente aqui, eu queria dizer que analisei os processos, viu, João, o Piano, o pessoal, o presidente, da SEI. Posso dizer, São Mateus, aprovado em 2020 na gestão Rafael. Arruda, aprovado em 2020, mais de um ano para aprovar, não vi nenhum ato do senhor Neto Leonel. O senhor não pode emitir juízo de valor agora, vereador. Estou fazendo umas considerações. Não, mas o senhor não pode emitir juízo de valor, nós temos que seguir o rito da... Posso continuar? Pois não. Eu vou fazer minhas considerações, mas as considerações finais ainda, né? Finais, vamos lá. Somente o ato de adoção, porque vai de encontro com a dúvida dele, que foi debatido antes desse assunto. Eu não interrompi vocês, vocês estavam falando, explicando para ele, é até bom que ele participe, né? Olha, aí, fala um pouquinho dos condomínios, que chegou documentos, né? Chegou documentos aí, por exemplo, que eu tive acesso ontem, da perícia. A senhora teve acesso também? A senhora recebeu? Não. Tá? Bom, o CAEX... Perícia do que, vereador? O laudo da perícia civil em relação aos loteamentos. Quais? Tem Mateus, Arruda e São Mateus. Isso veio para os senhores? Isso veio para mim, tá? Assim, isso veio para a senhora também. Ela foi dada para o secretário. Enfim, eu recebi contradiz... Mas o senhor recebeu não do secretário. Não do Recebi secretário. Não do secretário. Não do secretário. Isso, eu recebi. Foi protocolado na SEI, todo mundo tem que saber. Protocolado na SEI não foi. Foi protocolado na SEI? Não foi protocolado na SEI. Não. Como eu recebi no meu documento. Pois não. Tá, eu vou providenciar esse documento e vou protocolar na SEI. Protocolar na SEI. Isso. Tá bom. Resumindo, Entendeu? nós estamos debatendo os assuntos, eu vou chamar as testemunhas, a gente pode pôr em votação, a testemunha de todo mundo, né? Mas vou continuar lendo aqui, que está lendo aqui. O Bela Vista, não Vila. Aprovado em 2003, em torno também de 8 meses. Aqui o ato, para ver se o secretário se beneficiou, né? Se teve alguma irregularidade, ato administrativo, advocacia administrativa, né? Depois vem o laudo para apontar as duas coisas aqui. Vamos dar uma olhada. O que foi doado uma área institucional para colocar bacia de águas de chuva, mas o projeto indica área verde, o CAEX, né? Pelo artigo 12 da lei, zoneamento da bacia pode estar em área verde. É uma divergência, até no laudo falando aqui, eu não sou especialista, a gente vai consultando, né? Então... O senhor não tem isso, eu também não tenho. Aí, Não sei de onde vem vindo isso. a documentação. Não. A documentação está aqui. Não, é porque nós estamos
estranhando, porque não diz respeito a uma documentação que faz parte da CEI. Então, para que a gente possa... Documentação chegou. Essa documentação, mas para a gente poder... ela pode Acho que ele está querendo. Conclua, por favor. Vamos deixar para não ficar virar aqui toda vez. ela pode receber. Ela recebeu. Posso ter Esse um? documento. Pode. Pode, então. Foi protocolado. Não foi protocolado. Esse? Não foi protocolado. O secretário já Mas falou deixa que ele, não. vamos devolver a palavra para ele, por favor. Se quiser que eu... Não, pode continuar. É com calma, Pode falar. O que eu quero dizer, eu vou falar o seguinte. Vai de conta com o Marcos perguntou. Não é hora de a gente falar no final, então, mas a minha conclusão, pelo pouco que eu li, eu não vejo irregularidades. Aí precisa ver tudo, né? Eu não vejo. É lógico que é uma opinião minha. Não é ainda do colegiado, vou colocar em votação, vai ser ouvido as testemunhas que estamos trazendo aqui. Agora, vamos lá. A gente se debate tanto em laudo, e a gente... Aqui tem um laudo da perícia, que eu recebi, tive acesso, é público, né? Que fala que as áreas do loteamento estão debatidas, foco de denúncia, elas se encontram localizadas na zona de expansão urbana. Entendeu? E eu quero dizer, o lote está totalmente irregular, que se diziam que estava na área rural, né? Isso daí é um assunto. Dizendo, por exemplo, que é contraponto ao CAEX, né? Que é relacionado ao Ministério Público, que é o perito do Ministério, é isso, né? Então aqui também tem um laudo do perito da Polícia Civil, que eu recebi. Então, e esse daqui é um laudo. Vou dizer, os dois laudos são importantes. A gente vai ficar debatendo uma coisa que a gente quer achar, vamos dizer. O senhor está sugerindo encerrar a CEI? Não estou sugerindo encerrar a CEI. Então, coloque palavras na minha boca. estou só perguntando, não estou colocando palavra na boca, fiz uma pergunta. Ele só está falando que é o laudo contrário ao CAEX. Esse laudo aí foi contrário ao CAEX. Então ele já está usando da Polícia Civil. Entendeu? É isso. E eu estou querendo dizer o seguinte, que vai sugerir um nome do CAEX, que a senhora sabe que, a senhora mesmo já disse, que ele tem... Sugere a perito. Chama antes, não, então, isso, chama antes, ele está em São Paulo, vai vir, então eu falo, nós temos que pôr votação todos aqui, porque tem perito que fala uma coisa, o outro que fala outra, não é isso? O senhor está dizendo que o senhor não quer ouvir o CAEX? Só para eu entender, eu não estou entendendo o que o senhor quer. É sobre os pontos de irregularidade, né? Que já tem documentação aí que vai contrário ao CAEX. Eu acho que é isso. Calma, senão a gente vai ficar... Desculpa. Se eu puder falar, não estou dizendo que não quero escutar, as testemunhas todos têm que se escutar. Então... Tá? Estou querendo dizer que nós debatemos já em outras sessões relacionadas a esse tipo de assunto aqui. E eu acho que hoje, inclusive, a gente trazer testemunha, pode ser ele, pode ser outro, pode ser o perito, pode ser quem for, que venha esclarecer. Porque o foco nosso, que o Marco estava tratando antes, que eu também estava querendo saber o que era, o foco nosso se trata de saber se o neto cometeu alguma irregularidade. Mas aí que nem vai Não é? vir na hora Mas é aí que nós vamos ver, ouvindo Na as parte testemunhas. técnica, o que eu quero dizer é que tem vários documentos que chegou aqui, que nós mesmos pedimos, que você estava falando, teve um loteamento aqui aprovado um dia. O São Mateus, o Arruda e o Bela Sim? Não esse. Loteamentos que chegaram aqui. Outros loteamentos. Então, que não faz parte do objeto dessa Que não faz CEI. parte Condomínio Certo. residencial Bela Vista, Entendeu? foi 0 Então, quero dias. dizer, Tenho todos quando a aqui. gente falou lá no começo, é o ato do presidente que nós temos que analisar. Mas esses também Ato do foram presidente? aprovados Qual na presidente? sessão Secretário, anterior. secretário. Entendeu? Beleza, deixa eu fazer Pois uma não, pergunta. Lampião. Eu vou ser bem Vou pôr votação. sucinto. Não, pera, aí nem É entra no quem debate. fala se vai pôr em votação ou não é a presidência, Sim, Magesto. É, isso aí. Tá? Eu vou fazer duas ponderações. A primeira, o nome da Gabriela, eu voto contra, porque nesses 3 processos aqui eu não achei nada que ela assinou, que ela verificou. E além de mais, ela é esposa de um ex-secretário, no qual o secretário atual fez a denúncia do ex-secretário. 2 denúncias. Deixa eu falar, depois vocês falam as suas. Aí entra no veredito de que nem estava falando. Já saiu o Moretti, o Fernando tirou
o menino. Então vamos evitar essa pessoa. Minha Retiro colocação. o nome da Gabriela, não vai colocar. nem para votação. Só uma pergunta. Vamos Eu prosseguir. peço isso daí, Pronto, beleza. como é testemunha minha, já está retirado. Pronto. Fechou. O item 2 que eu ia colocar para a senhora averiguar e colocar em reunião, chama atenção nos 3 processos que eu estou em mãos, li muito eles, umas 2, 3 aí já. Esse processo do São Mateus, ele não envolve o neto, porque ele iniciou e terminou em 2020. Então, os outros 2 sim. Então, se a gente apurar esse aqui, que até é válido na SEI, a gente entra naqueles outros também de olhar com os que veio todos os outros. Por isso que eu acho que Retirar isso. dá uma verificada, porque veja bem, se você pegar ele, você Não tem atuação você- dele. Foi antes também. Exemplo, você pegar ele, você lê ele, eu não vou entrar no mérito que está na justiça de irregularidade A, B e C. Eu estou dizendo referente ao neto aqui. A atuação dele. A atuação dele Não aqui. existe. Só um minuto. Não existe. Não, gente, espera, um pouco de cada vez. Não, Pouco de cada vez. Deixa ele Deixa eu acabar de completar. colocar. Porque eu peguei o processo, todas as caixas, e estava analisando, não consegui, só cheguei a 12, porque são muitos. É, difícil. Estou com uma lista aqui, é 44, né? 4. Então eu acho assim, como que não é objeto, isso está aqui na SEI, está aqui o ofício, né, de quando abriu, a gente ficar vendo todos aqueles lá, vamos ser sinceros, teria de abrir outra SEI, certo? Mas ó, analisando esse aqui também, só vou colocar um detalhe, pode ser que vocês não concordem, eu também não estou vendo do Neto, por quê? Porque ele terminou em 2020 e o Neto entrou em 2022. Vamos lá, vamos lá. 22. Então, o primeiro item é a Gabriela, já está resolvido. O segundo item é esse. Esse. Então vamos lá, vereador. Tem nos autos uma denúncia que houve uma fraude ao Grapoab. Esta fraude foi praticada, segundo a denúncia constante, porque foi fracionado 2 imóveis, Arruda e São Mateus, para que eles não alcançassem 50 mil metros quadrados, que aí evitaria o Grapoab. Os 2 condomínios são aprovados sem o Grapoab. Qual é a ligação do São Mateus, que ainda que tenha sido aprovado antes do Neto ser secretário? É a ligação da junção, segundo a no... Pois não, Fernando. depois você me dá a palavra. Não, é que no laudo da polícia fala que foi Bom, separado. gente, vamos lá. Eu O laudo falei da isso. polícia, vocês têm que entender uma coisa. Os senhores, perdão, os Só senhores têm que pedir a entender palavra. uma coisa. Os senhores não podem discutir em nenhum processo na face da terra um documento que não pertence ao processo. Não é possível discutirmos um documento que não está juntado nos autos. Esse laudo, por favor, deixa eu terminar. Esse laudo da polícia, que em primeiro lugar, se é um documento da polícia que ainda está em inquérito policial, segundo o artigo 23 do Código de Processo Penal, que é um decreto lá de 1941, ele corre em sigilo. Se já virou um processo judicial e for uma ação civil e for uma ação penal pública, aí os senhores têm acesso. Do contrário, os senhores tiveram acesso a um documento que ou está em sigilo ou não está em sigilo, mas de qualquer maneira, ainda que não esteja em sigilo, tem que ser protocolado na SEI. Não é possível discutirmos aqui, é quase... Isso teria que ter mandado Não, no mas ofício. só- Então, mas veja só, gente. Eu estava antes com a palavra. Mas isso não Eu era tava, eu que tava com a palavra. não, nessa hora ela tinha me dado. Eu entendi o que o Lampião falou. Eu tô aqui nesse projeto aqui. Ele quer Esquece tirar- esse outro. Pois é, então, mas eu estava respondendo a sua palavra e o Fernando fala da perícia. Porque eu falei do tema do que estava Mas a perícia não pode ser objeto de arguição neste... E, gente, por gentileza, nós estamos num lugar muito sério. Eu peço para quem quiser sorrir, respeitar vereadores eleitos e a sacralidade da Câmara dos Vereadores. Quem tá aí?
Quem estiver rindo, pare de rir. Você tem Não a- é pro senhor que eu tô falando. Você tem a Não metade dos loteamentos, porque se for Vamos lá, abaixo de prosseguindo. 50, Mas como matou. que vai funcionar pra gente pedir Você a palavra? concorda? Só pra eu Gente, mas saber. deixa eu só Mas é só completar, Porque então. toda vez que vai pedir a palavra vira briga. Não é assim, Se- não. Isso, Não, eu só quero entender, eu tô calmo. Pera um pouquinho, o que você Senão tem eu que... saio. Mas isso- Eu esse saio. momento Igual você o não tá Marcos certo. aquela vez. Não, mas Não, pera um eu pouquinho. falei bem Eu tô pouco. eu Toda aqui. vez eu tô errado. Ô, Carlão, não é. Eu não é vou- Deixa ele relação, concluir. Mas não Tá é bom. assim. Eu vou concluir, ó. Eu tô nesse aqui, veja bem. Eu tô... saio. Fica Fernando, vocês só. não, Pode mas deixar, não não tô bravo de jeito Você nenhum. tá percebendo? Tá parecendo a outra. Uma palavra que eu dou vira. Eu tô no meu aqui. A hora que chegar a sua vez, você fala. Tá bom. Carlão, Eu não tô é. no meu aqui. Carlão, Só quero isso. ela tem Me dá que minha vez. ficar. Fica em Me dá paz. minha vez. Mas Só já, isso. A hora que aí eu fica puder. chato. Eu virando sei, pra eu lá. sei, eu sei. Pode, vai, segue a palavra, dá a palavra para ele, segue a palavra. Segue Eu a... fiz a colocação de São Mateus bem técnico, que você fez. Acabou. Aí você entra no seu. Aí você quer entrar num item aqui que não tem nada a ver. Me desculpa. Totalmente a ver. Não. Ela tava falando sobre que é junto e é separado. Tá no documento. É só ler. Num documento que não faz parte do processo está. No outro Não, então. documento que faz parte. Não faz porque. Majesto, eu vou te dizer, como presidente. Mas isso daqui faz, nós estamos analisando o processo na próxima. Majesto, em qual folha do processo está isso? Ó, o laudo faz parte. Em qual folha do processo está isso? O senhor está afirmando que faz parte do processo. Não foi protocolado, Majesto. Tá bom, tá bom. Não tá bom. Quando o senhor está afirmando que faz parte. Pede pro Neto protocolar na secretaria. Não, já acabou. Ele já acabou. Bom, gente, eu posso conduzir, porque agora não é hora de considerações. Eu vou passar, Fernando. Agora não é hora de considerações finais. Agora é hora de nós fechamos Votarmos, né? um requerimento para hoje. Isso. Então, nós estávamos neste ponto, e aí, corretissimamente, como sempre, vereador Lampião apresenta uma espécie de contradita, que é uma oposição à oitiva de uma funcionária que já foi retirado o depoimento dela. Obrigado. Muito bem, Fernando, alguma coisa sobre a... Só um minuto, Majesto. É, porque o senhor saiu do assunto e o Fernando pediu a palavra primeiro. Aí eu passo na sequência. Pois não. Eu só queria falar que eu puxei lá atrás a forma da gente conduzir sem briga, que era levantar a mão e pedir a palavra. Desde o começo eu estou fazendo isso. Eu só queria saber uma forma de não ter autoritarismo aqui, de só uma pessoa ditar com todo respeito, porque aqui é um colegiado. Se eu não puder levantar a minha mão na hora que eu precisar falar e dar, esperando todo o colegiado, e eu não puder falar, não tenho por que eu estar aqui. Eu levanto e vou embora, sem problema algum. Assim como o Marcos falou aquele dia, conversei com o Lampião, eu discordei, eu acho que mesmo que ele tinha chegado, uma certa... Só isso. Então eu peço de novo que vocês me falem qual é a hora que eu posso falar sem ter briga. Eu tenho o maior respeito por você, eu percebo que você acaba ficando alterada, você fica meio que... E eu não quero isso, eu gosto muito de você, eu quero só saber qual hora eu posso falar sem ter briga. Vocês me falam novamente, era para levantar a mão, eu faço isso. Terminou? Terminei. Não, eu vou fazer um registro aqui, e para quem nos assiste, que fique gravado. Eu estava respondendo a pergunta que, como presidente, devo responder a pergunta do vereador do vereador Lampião. O vereador Fernando pediu a palavra, eu passei a palavra para ele. Quando ele falou, eu dei a informação que este documento não poderia ser objeto de discussão porque ele não fazia parte do processo. Eu peço a gentileza, principalmente de quem não é jornalista e tudo mais, que olhe, volta um pouquinho, porque é importante estudar, volta um pouquinho neste momento e perceba que a discussão ficou exclusivamente entre os 6 membros, porque a presidente cruzou as mãos e ficou absolutamente quieta. Então, se alguém foi autoritário, falou por cima, não foi esta presidente e está gravado. Mas eu concordo, Fernando, que você está certo. Quando o senhor vereador pede a palavra, o senhor tem que falar. Quando o outro pede a palavra, tem que falar. Mas aqui nós estamos trabalhando com condução e não com autoritarismo. Todas as vezes, nós só precisamos erguer o tom quando não foi possível retomar os trabalhos. Eu fiquei absolutamente quieta e os senhores, num determinado momento, pararam
de conversar entre si. Tudo bem? Mas a gente volta naquilo que foi estabelecido. Quando um estiver falando, o outro não interrompe. Esta é a regra. Respondido? Ok. Pois não, vereador Majesto. Ele pediu a palavra agora. Pois não, vereador Majesto. Concordo com o que você falou, acho que tem que ser assim. Porque até o senhor estava falando errado, agora errada, porque a gente, juridicamente, eu não sou advogado. Então, vocês me perdoem quem está assistindo, que eu não, né? Você corrigiu, não é o momento e tal. Eu acho que quando realmente tu estiver falando, deixa falar. Quando a confusão aí entra o outro, vira, depois corrige, não é coisa. Bom, pedir a palavra apenas para falar, se não está juntado, você pode fazer a juntada então agora, esse documento. Pode fazer. Pode. Isso, Pede a juntada e junta o documento. Com o Marcos. Dá pro secretário. Com o Marcos, para o secretário. Obrigado. O caminho correto, só para que ficasse claro, embora tenham atravessado o samba, tudo vem via presidência, a presidência entrega para o secretário. Não é isso, Lampião? Muito obrigado. É isso que Bom, só algo... Agora você foi... Pronto, meu querido. Vamos lá. Agora vamos lá. Alguma outra observação? O senhor, como o senhor já juntou, vereador Majesto, o senhor quer convocar o perito também como testemunha? Por enquanto não. Não? Então tá. Algo mais em relação às testemunhas? Senhor, Por exemplo... pode falar. Não, vocês vão... Eu Eu coloquei a minha, entendeu? Eu tenho Também. quatro para colocar. Quem são as testemunhas? Uma é o Fernando Alexandre de Almeida, Está aqui já? Deublis, também já está Já está aí? Maurício Espina, acho que Já está aqui? E a Ana Luísa Gris. Já está aqui. Então, só isso. Pronto. Pois não. Eu acho que, pelo que eu tô vendo, tá batendo mais ou menos as testemunhas parecidas de todo mundo aqui iguais. Eu acho que agora é ver mais ou menos o que cada um e votar uma a uma de quem Votar quer e um não. por um? É. Vocês querem votar uma a uma testemunha? Eu sei. Alguém se opõe a alguma dessas testemunhas? E qual que você... Não, exemplo, tá? todas as testemunhas que já foram nominadas. Alguém se opõe? O senhor se opôs e já foi retirado. O Já não é Majesto também mais. se opôs ao do... Não, Fernando, vamos deixar que cada um fale por si, porque senão fica difícil, né, gente? Além do celular, a gente tem ainda esse auxílio. Majesto, Eu falando com a esposa. não, fique à vontade, não estou falando pelo celular, pelo amor de Deus. Alguém se opõe a alguma testemunha? Eu já coloquei o nome, ela já não vai vir. Já tá, Você retirou. está retirada. Quem? A Gabriela. Já, não, isso já Era a minha colocação. já acabou. Algo Eu mais? gostaria só que a senhora lesse, então, todas elas. Novamente? Por favor. Se não O senhor for foi- muito difícil. que aqui já fizemos isso, Não, né? se a senhora puder fazer Geraldo uma- Barbieri, na qualidade de assessor da Secretaria de Habitação, Planejamento Urbanístico e empresário do ramo imobiliário. Por que essa colocação? Esta colocação porque ele também é advogado. Então ele vem na condição de secretário. Alinton Lira de Arruda, José Clodoaldo Moretti, Deublis de Cássio Bachega Simões, Ana Luísa Griso Bertoldi, Simone de Oliveira Burgos Dua, Alessandro Augusto Dardim, Rosa Maria Rigueto Balan, Iris Orlandi, Maurício Espina, Fernando Alessandro de Almeida e, por último, Norberto Leonelli Neto. Olha, Eu tenho uma colocação. Esses nomes que foi colocado aí, eu queria, resumindo, os proprietários, chamar eles, Por último. porque eles são peças investigadas, certo? A gente teria de... Os proprietários eu achava melhor na outra parte. Sem dúvida, também concordo. A primeira pergunta só é se há alguma objeção. Não? eu acho demasiado, muita gente. Eu gostaria de colocar um rol mais enxuto e colocar na votação. Só fica Então, mas o senhor tem que dizer, como assim? Qual que Gente, você não gostaria? o senhor tem que dizer quem o senhor não quer. né? Eu teria que contraditar ela, às vezes? Dizer o porquê. Tem que dizer o porquê você não quer. Não quer. Mas onde que está escrito isso? Acho que Foi é o que nós votação. combinamos em votação, inclusive na semana passada. Eu coloquei. E ninguém se opôs. Qual o nome que você... O exemplo. O nome que você... Não, vamos sem exemplo, né, Lampião? Não, porque tem algumas pessoas que eu nem conheço. Mas é que tá tudo no processo, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais baixo. Não, mas o senhor gostaria, mas eu falo no tom que eu Não, quiser. mas o senhor não fala no tom Falo no tom que eu quiser. E o senhor abaixa o dedo pra mim. Dedo em riste, A senhora não fala Dedo em riste, não falo, porque a palavra é minha. Eu sou o presidente
dá direito de a gritar pra palavra. ninguém. Eu não estou Não, a senhora está gritando, não estou A senhora está gritando. gritando. Eu Algo não mais? quero- Pois eu não, gostaria- vereador, Eu pois não. gostaria que, como presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que a senhora se mantivesse dentro dos seus limites de presidente da urbanidade, Eu que estou tem na que urbanidade. nortear a relação O senhor entre os percebe que o senhor vereadores. está falando Não, eu alto? estou porque a senhora começou a falar. Não, eu só levantei a eu tô voz, o pedindo senhor pra- levantou. Então, mas a senhora não tem que levantar a voz, a senhora não tem Pronto. direito de levantar a E voz. o senhor como também ninguém. não tem o direito de levantar a voz e Não, apontar o dedo para mim. É porque todas as Ô, vezes a João, senhora está Idame, tendo calma, reiteradas Sim. descompensações Não, emocionais. descompensação É, emocional, só tá tendo isto várias. é quase uma violência de gênero. Não tem, pode Descompensação interprete como a senhora emocional, quiser. não. Interprete como a senhora quiser. A senhora Qual é tá o seu gritando requerimento, vereador? demais. Eu quero que a senhora se acalme. Não, o meu requerimento com relação a SEI, vereador. Olha, eu gostaria de colocar duas relações de testemunhas e votar qual que, sem ter que identificar cada uma, sem fazer uma contradita, porque uma contradita depende de prova. E nós não temos prova em relação a todas. Só isso. Posso dar uma sugestão? Pode ser deferido ou indeferido, fica à vontade. Pois não. Olha, não sei. Cada um bota e fica dando nome a nome. Por que tem 5, 6 nomes? Vamos lá Tem nome então. só. Outro nome é nome. Todos concordam com isso? Geraldo Barbieri. Eu sou contrário. Aprovado. Aliton Li. Ele falou que ele é contrário, o Mas senhor não não, falou vai nada. falando. Não, gente, nós estamos pondo em votação. Não, o senhor é achei que contrário sempre também. era- É um a um das testemunhas. É uma das Ah, testemunhas. tá, O senhor é perdão, contrário contrário, também, Geraldo? contrário. Algo mais? Aprovado. Aliton Lira de Arruda. Contrário. Contrário. Aprovado. José. Contrário. O senhor falou o contrário também? Contrário. É o proprietário que o senhor disse que queria ouvir por Por último. isso que eu falei, de Não, novo. mas eu também. Nós não estamos pondo a ordem. O que o vereador pediu foi para que se colocasse a ordem, na minha opinião, Ela tá falando da lista. da lista. Da Eu só lista. estou seguindo a lista aqui. Para evitar o. É. Porque o exemplo assim, Esse foi indeferido, então. Não. Então vocês não querem ouvir o ar. Então, Tem ok. que ver a maioria. José. Não, foi 4-3. Foi indeferido o Aliton Arruda, perfeitamente. José Clodoaldo Moretti. Contrário. 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 Deubles. Favorável. 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 Ana Luísa. Favorável. Favorável. Simone. Contrário. Contrário. Deferido. Alessandro. Contrário. Augusto. Contrário. Contrário. Favorável. Deferido. Rosa Maria. Contrário. 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 Def- Eu não tinha terminado de falar. Eu tava pensando, né? Tô lendo, calma, gente. Contrário. Tá lendo? Não, Ok, eu, ok. eu tô Iris vendo Orlandi. Que as Contrário. pessoas que eu Contrário. lembro é difícil, Eu sou contrário. contrário. Maurício Espina. Favorável. 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 Norberto Leonelli Neto. Favorável. Por 6-1, o vereador Fernando foi contrário ao Norberto Leonelli Neto, os outros todos favoráveis. Eu contrário? Não, desculpa, o vereador Por João. louco. Perdão. O vereador João foi contrário ao Norberto Leonelli Neto. Pronto. Minha próxima e última colocação. Eu entendo que... Bom, os senhores tiraram os proprietários. Certo? E já, ó, eu respeito a votação, não vou entrar no mérito, mas eu preciso só fazer um ponto, mas só um ponderamento, hein? Sem discussão. Eles teriam de ser ouvidos no final, mas a votação, Também a acho. maioria Mas nós acabou. podemos fazer uma outra Não. votação. Tá, então nós podemos Mas estabelecer respeito. o seguinte. Exatamente. Nós No podemos- momento não, pode ser que depois a gente... já foi. Já foi. Agora já foi, já foi. Já foi agora, não tem. Pode Nós ser temos que... coloquei. um compromisso com ele Por isso que aqui. eu coloquei. O senhor Mas tinha tudo bem, pedido. pode ser chamado todos esses e depois você pode Com chamar uma certeza, coordenada. dependendo da prova. prova. Eu concordo com o vereador Lampião. Se Bom, dependendo o que do nós depoimento, vamos nós ter que podemos fazer fazer- outro requerimento. O que nós vamos ter que fazer, E então... volta à votação. Eu estou falando, vereador. Pode falar. O que nós vamos ter que fazer, então, Calma. é ao final desses depoimentos que foram deferidos, colocar em votação se nós vamos reapresentar nomes ou não. Sim, Aí se primeiro for uma votamos sim, for uma se vamos extraordinária. reapresentar ou Porque não. pode depois surgir, Pode fazer isso. só um novas minutinho. testemunhas. Pode surgir Exatamente, novas ela pode até ser nomeada, pode ter sido citada. Mas As não fui eu que ordens. falei isso, As foi ordens. ele. da- Espera um pouquinho, Mas eu tô vamos comentando com terminar. Mas quem falou que deveria Não, não fazer mais a votação foi ela. Calma que ela vai falar. Só que Pois quantos nomes todos foram aprovados para ele anotar aqui, fazendo um favor?
Geraldo Só um Barbieri, segundo, vou anotar. Eu também. Geraldo Barbieri, Deublis de Cássio Bachiega Simões, tá. Ana Luísa Griso Bertoldi, Simone de Oliveira Burgos, Alessandro Augusto Dardim, Maurício Espina e Norberto Leonelli Neto e Fernando Alessandro de Almeida. Eu me perdoem, eu não sei se eu botei o Fernando na votação. Eu realmente. Alguém é. Eu acho que eu coloquei, né? Fernando Alexandre? Fernando Alexandre? Alguém é contra o Fernando Alexandre? Só para Não, deixar registrado. não, É porque, Fernando como o Alexandre Fernando está embaixo, talvez. Mas eu acho que foi. Mas enfim, então todos Fernando concordam. Alexandre de Almeida. Vamos colocar em votação se nós deixamos o senhor Norberto Leonelli Neto por Não. último ou não. Como foi Ele por sugestão. último. Eu também Ele por penso ele último. por último. Pode ser. 1, 2, 3, 4. Favorável Majesto, também. Quem faz por mim? tanto faz. Então, Mas Unanimidade. qual a por sequência? unanimidade. votação. Tá. A sequência, eu tenho duas sugestões. Nós podemos ouvir todos os funcionários públicos e depois quem não é funcionário público. Nós podemos sortear as oitivas. Não, O eu tenho uma do colocação. CAEX e da Simone foi reprovado, é isso? Não, que eu tava não. notando? Não, foram Hã? os dois aprovados. O CAEX? Sim, Quem votou? todos vocês. Não, O quê? do CAEX foi o que o Majesto Sim, mas na pediu. hora que o nome dele foi posto em votação, os senhores não perceberam e aprovaram. Você pediu para retirar ele? Sim, e foi posto em votação e os senhores aprovaram. Retirar quem? De quem? Não. O CAEX. CAEX, que é o que ele trouxe o laudo aqui? Não, eu fiquei meio perdido. Eu tô anotando aqui. Nós A não Simone- vamos votar de novo, senhores. Mas foi falado? Foi Eu não vi. Alessandro Augusto Dardim. Foi falado. Eu falei Foi reprovado. falado. Não, o senhor não falou. Como não? Eu só voltar a fita e ver. Eu tenho os 4. Ué, então vamos ter que depois voltar a fita e ver. Certinho daí. Porque eu tenho os meus 4 nomes que eu. Mas ainda que o senhor vote contra, seria 6-1. Porque mais ninguém se manifestou o contrário. Majesto que pediu, mostrou o laudo. 5-2. Eu mostrei o laudo, mas não. 5-2. Não E eu pode olhei refazer ainda. essa Não, votação? de jeito nenhum. Então, mas vocês De falaram jeito do laudo, nenhum. mas não falaram que esse Alessandro Dardim. Gente, mas espera um estaria pouquinho. vinculado Esse no- nome está falado desde eu- o começo, desde a semana eu fui passada. contrário a Se os todas, senhores eu vou ter que têm, ver, os eu senhores vou rever na deveriam câmera. ver isso. E eu fui né, contrário. direitinho. Você foi favorável? Até combinaram. Na hora que colocou do Majesto, é assim, por isso que eu falo. Ai. Os senhores pediram para eu falar um a um, não pediram? Eu falei. Ela colocou os dois. Aí que ela colocou. Então, eu coloquei, ainda terminei e perguntei se o senhor queria o perito também. Agora que os senhores estão lembrando, bem, vai lá. né, Aí falou que não. Aí ele o falou que perito, É, o foi só- perito só foi- também. vai ter que receber, Ele porque só queria foi colocar em manifestado. votação o perito. Tá justo antes da votação. Não. Gente, passou. Eu- 5-2, então. Por 5-2 foi aprovado. A questão não era nem essa, a questão era outra no começo. Gente, vamos Isso. encerrar aqui. Tá? Eu tenho uma Então, agora- colocação para fazer, é o seguinte, a gente estava com uma data definida, lembra? É. Era a última consideração. Pode falar, por favor. Não, pode falar, por favor, vereador. E parece que essa data, segundo a informação, a Câmara... Está parece que- fechado. Extraoficialmente, o vereador presidente nos pediu para alterar o dia 23. Eu sugiro, inclusive, dia 24, para que a gente não leve adiante. Cai numa Porque, terça-feira. isso. Pode ser. Ou, se os senhores preferirem, quinta ou sexta, mas terça nesta vai. semana. Nesta Não, semana. para mim é o dia 24. Aí tá nessa bom, reunião já terça-feira. vai ter Já vai sair todas as informações isso para a gente ver junto. junto. Que hora vai ser? Tá. Então, nós ficamos de definir hoje o dia 23 e o horário. Era a minha última colocação. O presidente da Câmara pediu, de forma inoficiosa, né, se a gente podia fazer a gentileza de transferir para outro dia, porque é uma segunda-feira e nós precisaríamos usar o plenário, e isso atrapalha o bom andamento da TV Câmara. Então, eu coloco em votação, se todos concordam com o dia 24, por Pode exemplo? ser, pode ser. Para mim pode. Então vamos começar às 8 horas da manhã. Dia 24 é uma terça-feira, começamos às 8 horas da manhã. Quantas pessoas está para ser ouvida? Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, Todos os
Não, pera 6, 7, 8 testemunhas. Minha É bastante, sugestão né? é que nós coloquemos 4 de manhã e 4 à Pode tarde. ser. Já mata na terça. Pode ser. Mas volta às 2 horas da tarde? É. Vai até meio-dia? Até a hora de a gente terminar os 4 primeiros e depois às 2 horas as outras 4 Pode ser. testemunhas. Ou às 15 horas, pode dar um tempo, né? É que aí a gente corre risco porque o Neto vai ficar para tarde. A gente corre risco de ser um depoimento longo. Se a gente O do colocar Neto as vai ser duas. demorado. Eu acho que poderia estar dividido em O 2 que os dias, né? senhores poderiam, se quisessem, a gente dividir em poderia 2 dias. deixar o Neto de fora e a gente coloca às 8 horas da manhã e vai até terminar, porque aí nós ouviríamos 7 pessoas. Eu também acho a ideia, o João colocou essa ideia bem legal. Começa às 8 e não tem Não prazo para para. acabar. Só dá uma hora tomar um café. Se talvez. precisar, só Só corrigindo. tira o Neto para Só corrigindo, a ideia foi minha. Tá bom. Faz parte. Você tá com ciúme? Faz parte. Não, eu estou organizando os Eu trabalhos. estou tentando acalmar os dois, por isso que eu coloquei o João como. Mas a ideia é só. A parte é que E o João fez eu uma e o também. vereador João, a gente se desentende e a gente tem a capacidade de respirar. E voltar. Isso é bom. Senhor secretário, minha sugestão então que a gente estabeleça a quinta ou a sexta-feira desta semana, sexta-feira, pode ser? E aí colocamos de manhã, Pode ser. 8 horas da manhã para ouvir o Neto? Pode ser. Qual sexta-feira? Aí, como que ele. Dia Não, pera um pouquinho. Como que ele. Praticamente um só, eu ia colocar Esperar as 9. às 9? Melhor. Então tá. Então ouvimos todos os intimados para as 8 horas da manhã do dia 24 e o senhor Neto Leonelli para o dia 27 às 9 horas da manhã. Por unanimidade. Por unanimidade. Algo mais? Não. Então quero deixar registrado, por fim, que é impossível, num assunto tão delicado e com tantas nuances, né, em pauta, que as questões não tomem proporções. Mas eu faço uma solicitação, até na condição de presidente, que, como eu disse no começo, sem saber desse documento, que se os senhores tiverem acesso a outros documentos relacionados a São Mateus, Arruda e Bela Vila, tragam aos autos, mas tragam via secretaria ou via presidência para que a gente possa subir no drive imediatamente e a gente já vai tendo acesso a esses documentos. Só uma Tá? colocação Pois não. já dentro aí. Já deixa definido também, exemplo, para quem que a gente apresenta, ou para presidente ou para o secretário. Secretário. Pode apresentar para o secretário, pode Pro apresentar para o secretário. secretário. Só que Você aí, então, gostaria, por exemplo, no dia, um dia antes. vamos lá, gente, olha, quando nós juntamos documento fora da sessão, Sim. é para o secretário que se junta, Certo. tá? E aí, ele, na sessão, é para o presidente, por uma questão, é como os senhores pedem a palavra sempre para o presidente, né? Certo. É isso. Então, e aí o senhor secretário sobe no drive as questões, tá bom? Muito obrigada, boa tarde a todos. Está encerrada a Tem sessão. bastante água, né?